Como é habitual aos domingos, hoje há combate de blogs e hoje é difícil fugir a um tema, o apoio socialista à candidatura presidencial de Manuel Alegre. Filipe Caetano, boa tarde. Sei que até tem um infiltrado no Altis. Boa tarde, Susana. Podemos mesmo dizer que temos um espião na Comissão Nacional do PS, que está a decorrer no Hotel Altis, em Lisboa, como temos vindo a falar ao longo da tarde e ainda há pouco na abertura das notícias. Num dia marcado por essa reunião, vamos obviamente falar de eleições presidenciais e do apoio dos socialistas a Manuel Alegre, o apoio, acho que pouca gente tem dúvidas neste momento. Também vamos falar nas dúvidas da direita em relação ao apoio ao atual Presidente da República, Cavaco Silva. No estúdio, para comentar estes assuntos, estão a Filipa Martins, do blog Albergue Espanhol, o Nuno Ramos de Almeida, do blog 5 Dias, e também o Miguel Morgado, do blog Cachimbo de Magritte. O nosso espião no Hotel Altis é a Marta Rebelo. Estou à espera que me deem o sinal direto para ela entrar, mas, entretanto, enquanto isso não é possível, nós vamos comentar aqui aquilo que a Marta ainda não nos contou, mas já sabemos que o PS o mais provável é avançar com o apoio a Manuel Alegre. Eu começo pela Filipa Martins. Boa tarde, Filipa. Este é um apoio esperado, toda a gente já esperava isto, de qualquer forma, haverá sempre ali algumas resistências. Qual é a tua opinião? O PS vai engolir um sapo, o sapo do tamanho de Manuel Alegre? A grande parte do PS vai engolir o sapo e a verdade é que o PS fez com que o candidato sofresse durante muitos meses. Na verdade, devemos pensar que a primeira vez que Manuel Alegre se mostrou disponível para uma segunda candidatura à presidência da República foi em janeiro. Neste momento estamos no final de maio e finalmente, depois do Primeiro-Ministro ter consultado quer o grupo parlamentar, quer os dirigentes regionais e agora na Comissão Nacional, estamos perante um apoio que é um apoio frouxo, no fundo, que está cheio de fissuras, porque não é um apoio sincero. E a verdade é que se Manuel Alegre vai ter o apoio oficial do partido, provavelmente não vai ter uma máquina de campanha partidária na rua. E a verdade é que com este apoio Manuel Alegre talvez tenha perdido o seu sex appeal principal, que era, no fundo, ser contra o PS. Concordas com esta análise? Acho que sim. Acho que é, aliás, uma candidatura relativamente esquizofrénica, no seguinte sentido, que tem a apoiar um partido que é contra o PEC e a apoiar um partido do governo que é favorável ao PEC. E sendo provavelmente a crise económica e o PEC e as suas alternativas, a ausência delas, que vão ser a maior discussão na campanha eleitoral, nós temos o Manuel Alegre, que reivindica 1 milhão de votos anteriores, como dizia a Filipa, de protesto, sendo simultaneamente candidato de governo e candidato da oposição. Penso que, de qualquer forma, ainda há um aspecto importante em relação ao Partido Socialista, que é, para além desta candidatura um pouco esquizofrénica, temos o Partido Socialista que fez a pior gestão possível do quadro. Parece que, se não gostava de Manuel Alegre, teria apresentado outro candidato. Ao apoiar Manuel Alegre, na firme convicção que ele vai perder as eleições, podia ter feito mais depressa. Isto é, isto sucedeu mal, provavelmente, a Manuel Alegre, mas sucedeu muito pior ao Partido Socialista. Resta saber se o PCP também vai apoiar Manuel Alegre. Eu tenho as minhas dúvidas, não sei se tens... O PCP não vai apoiar Manuel Alegre, aliás, está dito nos comunicados do Comitê Central que vai ter um candidato próprio. Exatamente. A menos que Manuel Alegre volte a inscrever-se no PCP, o que me parece difícil. Não vai ter essa unanimidade. Eu acho que nós devemos fazer uma... Filipe, antes de voltarmos a ti, queria a opinião do Miguel. O que é que achas sobre este apoio ao PS ao fim? É também a declaração de que Cavaco Silva vai ganhar? Bem, isso ainda não sabemos. Ainda estamos longe de saber se há uma vitória assim tão facilitada ao professor Cavaco Silva. O que me parece é que Manuel Alegre escolheu o tempo errado para querer formar uma espécie de frente popular, uma frente de esquerda, como o Nuno já disse. Não há quaisquer condições de ressuscitar esse grande movimento da união das esquerdas, que no fundo era assim que o Manuel Alegre queria aparecer, não só pelo PS ter estado no governo este tempo todo, mas porque há incompatibilidades radicais do ponto de vista da política e da orientação política geral do país entre os partidos que vão apoiar este candidato, neste caso o PS e o Bloco de Esquerda. Quanto à posição do Partido Comunista, no cenário, não sei se é muito plausível ou se não, mas no cenário de haver uma segunda volta, aí vai haver muita pressão para sobre o Partido Comunista. Sim, mas eu já disse que ia apoiar o Manuel Alegre, qualquer candidato de esquerda, numa segunda volta. Portanto, isso já está absolutamente definido. A questão é que o Manuel Alegre está um bocadinho perdido no seu próprio labirinto, porque ele perdeu as bandeiras. No ano em que nós temos
grande aumento de impostos, temos um programa de estabilidade e crescimento muito austero. A verdade é que todas as intervenções de Manuel Alegre, se as compararmos as atuais com as feitas há 2, 3, 5 anos, são intervenções extremamente moderadas, porque ele, no fundo, esteve meio silenciado durante estes meses todos, à espera de um apoio que só chega agora. Portanto, a minha questão é se aquelas 300 mil pessoas que, segundo os sindicatos, desceram à avenida ontem para protestar, vão ou não votar em Manuel Alegre, porque a verdade é que agora ele deixou de ter aquele significado, aquela áurea de esquerda que tinha até então. Áurea. Não, Áurea. mas em relação a Manuel Alegre, se diz que o PS poderá estar a engolir um sapo, também o Manuel Alegre estará a vender a alma ao diabo. É preciso ver até que ponto é que na construção dos cenários por parte da direção do PS se está já a contar com o cenário da vitória e o cenário da derrota de Manuel Alegre. É uma ideia bastante disseminada que provavelmente José Sócrates não gostaria de ser Primeiro-Ministro de um Presidente de Manuel Alegre, não é? Agora, o que José Sócrates deve estar a pensar, ele e os seus aliados, é até que ponto é que ele, nesta conjuntura difícil, pode digerir uma derrota presidencial na qual ele vai estar envolvido, não é? Por isso, estes tempos são muito difíceis para Sócrates e para as pessoas que estão junto dele. Agora, parece-me também que é evidente que todos aqueles pecados políticos que o Manuel Alegre cometeu contra pessoas notáveis do PS e esta direção do Partido Socialista, que esses pecados não foram esquecidos. E é muito provável que o tal 1 milhão de votos que tanto orgulha o candidato Manuel Alegre neste momento, se ele não vai tentar sacudir o mais possível essa herança, para minimizar a hostilidade que ele criou, junto de pessoas que julgam ainda hoje que viram a sua derrota, a sua vitória, na altura, há 5 anos, ser negada precisamente por causa desse 1 milhão de eleitores que ele conseguiu. Deixa-me só dizer. Antes de passar a ti, só queria referir que foi feito no início dissemos que tínhamos um espião e o espião neste momento está a votar Marta, que não esconde que não é apoiante de Alegre, portanto não estará muito alegre, mas de qualquer forma estamos à espera que a votação termine, é uma votação de braço no ar, portanto não é possível ainda ligar ao Altis para falarmos com a Marta. De qualquer forma, não querias rebater não, eu não queria rebater, Miguel. Mas queria dizer que parece-me de qualquer forma Sócrates tem sorte se o painel das candidaturas for este mais um candidato muito oficial do PCP, membro da Comissão Política, de extrema confiança, mas com nenhuma ambição a disputar este cenário. Porque se o PCP fosse ambicioso neste cenário, tem aqui condições únicas de marcar o terreno da política, apresentando um candidato que podia ser, eu estou a dizer, um cenário completamente de imaginação, mas quer dizer, se fosse Carvalho da Silva, teria capacidade de marcar um cenário que a grande discussão vai ser a crise. E tendo diretamente alguém que corporiza a oposição a este PEC e a procura de uma alternativa política e económica que passe pelo reforço da produção e pelo reforço do apoio a quem trabalha e não pelos cortes nas pessoas que trabalham e os subsídios de empregos. Portanto, quer dizer, nesse cenário, Sócrates arriscava-se a ter uma segunda pior derrota, que é não ficar em segundo, ficar em terceiro. Mas os dilemas do candidato Manuel Alegre são realmente bicudos e vê-se... São trilemas, não é? E vê-se por este facto singelo. Ele não gosta do PEC, está ao lado de Francisco Louçã, mas não foi à manifestação na Avenida da Liberdade. Aí está a questão que eu colocava há pouco. E há pouco estavas a dizer que a Marta Rebelo está a votar de braço no ar, que é algo que é mais ou menos não inédito, mas não é comum numa reunião desta natureza. E é interessante porque vai revelar exatamente as fragilidades do apoio do PS. Sim, é verdade que não existe uma unanimidade no apoio ao Manuel Alegre. Portanto, vamos perceber exatamente qual é a força desta candidatura dentro do núcleo do Partido Socialista. Filipe, já agora aproveitava para, ao longo da semana, também surgiram notícias de que, mesmo à direita, há dúvidas em relação a Cavaco Silva. Isto tem a ver com a promulgação dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo. É uma questão fraturante, sim. Exatamente. Exato. Que foi promulgado, apesar do protesto do Presidente da República, que disse apesar não concordar. da argumentação meio esquizofrénica. Bem, e de qualquer forma, houve setores mais conservadores, e aliás a Igreja, em primeiro lugar, a manifestarem a sua discordância em relação à posição do Presidente da República. Aliás, já foram avançados alguns nomes de pessoas que terão sido sondadas, Bagão Félix, um deles. Achas que isto é uma ficção ou, de facto, existem
setores mais à direita que esta estão notícia contra. É real, de facto, há movimentações de um setor mais conservador da sociedade ligado quer à Igreja, quer aos militares, que também ficaram descontentes com esta promulgação de Cavaco Silva, mas que não dará em nada. Ou seja, eu não acredito que surja um candidato à direita, ou mais à direita. Sendo que, nesse caso, Cavaco Silva teria o mesmo problema que Manuel Alegre terá com um candidato forte de esquerda vindo do Partido Comunista. Ou seja, Cavaco Silva mais facilmente discute com uma pessoa de esquerda do que discute com uma pessoa, ou será confrontado com uma pessoa de direita, numa candidatura extremamente valorativa, ou seja, apoiada nos valores da família, nos valores conservadores. E eu acho que o que foi de alguma maneira fatal neste processo para Cavaco Silva, ele tentou de alguma maneira adiar esta promulgação para depois da vinda do Papa a Portugal. Exato. Mas esteve muito presente durante todo este processo. E promulga logo a seguir, não é? Exatamente, e colou-se a um setor da sociedade, estaremos a falar se calhar de 100 mil, 150 mil pessoas, que viveram aqueles dias de uma forma plena, com a presença de Cavaco Silva, com a presença da família de Cavaco Silva, em grande parte destes momentos. Portanto, houve ali uma espécie de choque de valores, em termos cronológicos, e a verdade é que o que se passa é que há pessoas que estão realmente zangadas com o Presidente da República. Eu não vejo Isso razão. pode beliscar Eu não vejo razão. a candidatura? Não vejo, porque acho que... Claro, com não certeza. não vejo nenhuma razão, porque acho que Cavaco viu-se e percebeu-se várias vezes que ele não é nada favorável ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Pura e simplesmente a sua argumentação se baseou numa coisa muito simples, que é, certamente aquela maioria, aquilo era um veto político, bastava a reafirmação da maioria na Assembleia da República para aquele veto político ser ultrapassado e, no momento de crise em que o país vivia, estar a perder esse compasso de tempo a discutir isso não teria nenhum sentido. Mas no José Aplicar disse que já não podia, como o rei da Bélgica, ter abdicado do trono. Neste caso da Presidência da República. Mas ficava uma posição marcada em relação ao veto, mesmo que isso avançasse. Uma posição marcada, ele levou ao Tribunal Constitucional, ele obrigou a ir à televisão dizer as suas razões, está mais do que marcado. É natural que Dom José Policarpo não consiga dormir com a questão dos casamentos gays. Infelizmente, o Presidente da República tem outros assuntos para se preocupar para além dos casamentos de pessoas do mesmo sexo. E, enfim, esta crise económica é capaz de nos fazer afundar todos, mesmo aqueles que se casam e que não se casam. E, portanto, parece-me, não sendo eu, obviamente, nada a ver com o Cavaco Silva, mas parece-me bastante cristalino e de tal maneira cristalino que ninguém acredita na possibilidade da criação desse espaço, tirando minorias muito minoritárias, e, portanto, não vai haver uma candidatura de extrema-direita. Acho muito difícil. Não, eu vou aqui falar com o elemento mais católico do nosso, do Miguel. Miguel, o que é que achas sobre esta posição da direita mais conservadora? Achas que, por exemplo, Bagão Félix ou mesmo Ribeiro e Castro podiam ser... Não, acho que não. Acho que não. Sinceramente, acho que não vai haver candidatura nenhuma alternativa. Sei que há muita gente que ficou muito desiludida com a promulgação do Presidente da República. Agora, não parece que a comunicação de Cavaco Silva ao país tenha sido esquizofrénica, como o Filipe disse. Bem pelo contrário, eu aí subscrevo o que o Nuno disse. Acho que foi muito claro, quer dizer, ele tentou articular naquela comunicação as suas convicções e o seu pensamento relativamente ao que Portugal precisa neste momento. Quer dizer, ele fez, deixa-me só terminar. Ele disse muito claramente que era contra isto. Não gosta desta lei, ele não gosta desta lei. E, ao mesmo tempo, também deixou muito claro aquilo que nós já sabemos há muito tempo, que Cavaco Silva quer fechar esta questão para que não haja qualquer pretexto para não se discutir aquilo que ele considera essencial, que é a crise económica e financeira. Eu acho para que nós além temos disso, deixa-me só terminar. Para além disso, a última coisa que Cavaco Silva quereria neste momento era dar um ponto de apoio à união da esquerda. Perante uma esquerda fragmentada, que o favorece no cenário das eleições presidenciais, no cenário não, mas na eventualidade de eleições presidenciais daqui por 6 meses. A última coisa que ele queria era dar uma boia de salvação ao Manuel Alegre e aos seus aliados que estão à procura precisamente de um ponto que forneça o cenário da Frente Popular. E neste momento só poderia ser isso. Ou uma discussão à volta do aborto, mas como o aborto também foi um caso encerrado, pelo menos por enquanto, seria aqui no caso do Pedro Mexia. Por isso eu acho que a comunicação foi transparente. Eu não gosto desta lei também. Percebo os motivos políticos do Presidente da República. Acho que o Presidente da República, precisamente, é um ator político e por isso tem que pensar politicamente. É muito engraçada a referência que ele faz ao conceito weberiano de ética da responsabilidade. Acho que também se insere muito aí, embora tenha consequências também dramáticas.
Percebo a desilusão das pessoas, percebo a posição de Cavaco Silva. Agora, acho que esta frustração, sobretudo da população católica que o apoiou há 5 anos, é real. É uma frustração, isso vai ser um peso para Cavaco Silva. O argumento que a Filipa usou há pouco, mas Filipa, deixa-me só especificar esta questão. A Filipa falou há pouco a presença muito forte do Presidente da República e da sua família junto do Papa, fazia antever de facto que ele ia vetar. A argumentação e o veto específico e para ficar vincado e registado na história da política em Portugal, não é uma diferença entre apenas a declaração política e o veto efetivo, mesmo que isso depois, obviamente, a maioria de esquerda, ou pelo menos o consenso de esquerda pudesse passar. Mas vamos lá ver uma coisa. Um chefe de Estado não pode andar a brincar à política. E para Cavaco Silva, mal ou bem, ele achava que o assunto, ele tinha perdido. Ele tinha perdido aquela guerra. Ele perdeu a guerra do casamento gay. E, estando essa guerra perdida, então tinha que se fechar o assunto. Ele podia simplesmente ter promulgado a lei sem fazer qualquer comunicação ao país e resolveu fazer uma declaração ao país. Por isso, esse era o seu ponto de honra. Agora, relativamente à visita do Papa, quer dizer, eu acho que isso também é transformar isto numa telenovela. Quer dizer, toda a gente sabe que Cavaco Silva é um católico, a sua família é toda ela católica, é o chefe de Estado que recebe um outro chefe de Estado, neste caso do Vaticano, e eu acho que foi com imensa genuinidade e convicção que houve aquela partilha até de intimidade entre o Papa e o Presidente Cavaco Silva. Mas eu nunca deduzi daí que viesse agora... Miguel, tenho que me interromper, que voltamos agora ao Hotel Atis, onde corre a Comissão Nacional do Partido Socialista. José Sócrates propôs ao PS Manuel Alegre para candidato socialista nas eleições. Vamos ouvir Francisco Assis. O debate que decorreu durante a parte da tarde decidiu apoiar a candidatura de Manuel Alegre à presidência da República. Eu quero neste momento dizer que o PS é um partido democrático e é um partido que promove sérios debates internos. E nós fizemos preceder este momento da tomada de decisão de uma ampla discussão. O próprio secretário-geral entendeu ouvir previamente os autarcas, os líderes federativos, os deputados, antes de apresentar a sua própria proposta à Comissão Nacional do Partido, a quem competia tomar uma decisão sobre este assunto. E hoje trouxe à Comissão Nacional uma proposta muito clara. Entendeu o secretário-geral que, face à disponibilidade de candidaturas existentes, deveríamos apoiar a candidatura de Manuel Alegre. Fazemo-lo com inteira convicção. Manuel Alegre é uma das maiores referências da nossa vida democrática. Destacou-se sempre nos seus combates pela democracia e pela liberdade, quer antes, quer depois do 25 de Abril. Foi um deputado que honrou o Parlamento. É uma das grandes referências da nossa vida cívica. Tem os mesmos valores e princípios que inspiram a nossa ação cotidiana. Naturalmente que, como candidato à presidência da República, cabe-lhe agora construir uma maioria que permita a sua eleição. Isso significa que tem que se dirigir para o eleitorado mais vasto do que o eleitorado natural do Partido Socialista. Da nossa parte, teremos que cumprir a nossa tarefa. E a nossa tarefa é, num ambiente de unidade, contribuirmos para a eleição presidencial de Manuel Alegre, um candidato de progresso, um candidato de cultura, um candidato com uma visão clara de um Portugal moderno, europeu e aberto ao mundo. O PS discutiu até hoje. O PS hoje decidiu. E a partir deste momento estaremos todos, independentemente daquela que foi a posição de cada um até ao presente momento, estaremos todos na primeira linha de apoio à candidatura presidencial de Manuel Alegre. Estou disponível para responder. Há uma candidatura independente e o PS manifesta este apoio. Isto é, o Partido Socialista, enquanto tal, a organização política Partido Socialista, apoia claramente a candidatura de Manuel Alegre. Isto é, o PS toma posição. Havia quem preconizasse uma solução diferente, que o Partido Socialista não tomasse uma posição. Ora, o que hoje aqui prevaleceu foi justamente a tese oposta. Numa questão tão importante para o país, como é a questão da eleição presidencial, não faria sentido que um partido como o PS, que é o maior partido político português, não tomasse posição. O PS é um partido de posições claras. O PS é um partido de combates, por mais difíceis que esses combates se afigurem. E nesta questão da eleição presidencial, o PS tinha que tomar uma posição. E tomou-a hoje. E tomou-a de forma clara e consciente. E tomou-a, de resto, por uma ampla maioria por parte dos membros da Comissão Nacional a quem competia tomar esta decisão. E essa opção é uma opção clara. Nós apoiamos a candidatura presidencial de Manuel Alegre. E tudo faremos
para concorrer para a sua eleição para a Presidência da República. Consideramos que é um combate importante para o futuro de Portugal e, com todo o respeito pelos demais candidatos que se venham a apresentar, estamos absolutamente convencidos que Manuel Alegre é hoje a personalidade em melhores condições para unir os portugueses em torno de um projeto de modernidade, de abertura aos valores da Europa e de abertura ao mundo. Vamos assistir ao envolvimento pessoal do secretário-geral do PS na campanha ao lado de Manuel Alegre? Não tenho a menor das dúvidas sobre isso. O secretário-geral do PS disse claramente nas suas duas intervenções que este apoio a Manuel Alegre é um apoio convicto e é um apoio entusiasmado. Nós tivemos um tempo para refletir. Tivemos um tempo para apreciar o quadro político pré-presidencial. Hoje tomamos uma decisão. O PS não é um partido que fuja aos seus combates. E o secretário-geral do PS tem essa característica. É um homem que trava os seus combates. E por isso, hoje estamos todos unidos, com o nosso secretário-geral à cabeça, neste combate pela eleição de Manuel Alegre para a Presidência da República. Sempre tínhamos dito isso, aliás, disse-o durante a semana. A nossa preocupação era discutir, porque também estamos convencidos que a melhor forma de construir uma unidade sólida é começar por promover uma discussão aberta. Uma discussão aberta permite a todos quantos nela queiram participar a apresentação dos argumentos e das perspectivas que considerem mais adequadas, mas há um momento para decidir. Esse momento era hoje, a decisão foi tomada, o PS apoia claramente Manuel Alegre, estaremos na primeira linha da sua candidatura presidencial. Houve vozes contra que foram pedindo a liberdade de voto. Vão ter direito a essa liberdade de voto. Veja, aqui não se trata, nós não estamos a falar de uma coisa em que se possa falar de liberdade de voto de cada cidadão em concreto, porque é evidente que cada cidadão português, militante ou não militante deste ou daquele partido, na hora de votar, votará como muito bem entender. Estamos a falar de outra coisa. O PS, enquanto partido político, devia tomar uma posição e tomou uma posição. O que significa que nós estamos comprometidos politicamente com o apoio a Manuel Alegre. E estou convencido que os milhares e milhares de militantes do Partido Socialista disseminados por todo o país... Fica aqui então o essencial das palavras de Francisco Assis, ele dizer que a decisão maioritária da Comissão Nacional do PS foi apoiar formalmente a candidatura de Manuel Alegre, sendo que apenas houve uma abstenção de 10 votos contra esse apoio, sendo que a maioria, a larga maioria dos mais de 200 elementos foi a favor, enfim, de esse apoio. Fica então aqui o essencial das explicações de Francisco Assis a dizer que não tem dúvidas que o partido agora vai sair daqui unido e empenhado na candidatura presidencial de Manuel Alegre. Houve uma voz que... Obrigado, Paulo Costa Simões. No Hotel Altis em Lisboa. Fica então aqui desfeita a dúvida. Manuel Alegre é o candidato apoiado pelo Partido Socialista. Vamos já às reações. Nuno, ficou claro que o PS não tem dúvidas em relação ao apoio a Manuel Alegre. Fala-se aqui de devemos apoiar com toda a convicção e que este será a personalidade mais forte na sociedade portuguesa para a candidatura à presidência da República. Está clara a declaração política do PS. Continua a estar claro aquilo que não está claro, que são as contradições da candidatura. Porque o candidato vai ter que se definir sobre as principais opções que o país vai tomar nos próximos tempos. Agora fica do lado de Manuel Alegre. Eu não sou apologista daquela ideia que o Presidente da República, eleito por sufrágio direto e universal, é uma mera figura decorativa do Estado. Não é? Ele tem poderes políticos. Portanto, sobre o plano de estabilidade e crescimento, sobre a austeridade, sobre esta política, quais são as posições dele? Porque as posições dos seus apoiantes não são iguais. Não são iguais as do Bloco nem as do PS. O que é que achas sobre esta declaração? Estamos a adivinhar uns meses terríveis para Manuel Alegre, com toda a comunicação social em cima dele, a cada aumento de impostos, a cada nova medida aprovada na Assembleia. A verdade é que Manuel Alegre vai ter de reagir e vai ter de se definir, porque, como diz o Nuno e bem, terá um bloco de esquerda que provavelmente votará contra, terá um Partido Socialista que provavelmente votará a favor deste plano de austeridade. E aí esta candidatura está ferida na base, na sua origem. Miguel, fala-se aqui em todos unidos, incluindo o secretário-geral do PS. Deixa-me só dar uma nota inicial. A mim já me cansa-me esta retórica decisionista do combate. Eu não sei quantas vezes é que o Francisco Assis enunciou ali a palavra combate. Quer dizer, há uma decisão que é tomada e a partir daí isto é como se fosse uma guerra. Acho que esta retórica está completamente ultrapassada. Mas enfim, isto é a nota que eu queria fazer. Na verdade, eu acho que tanto isto para PSD como PS é o melhor de dois. Portanto, eles... Enfim, isto é uma questão sobre a retórica que realmente a mim cansa-me, já me cansa há muito tempo e é com tristeza que vejo o Francisco Assis continuar a insistir nisto.
Sobre o apoio do PS, aqui há uma coisa que também tem que se ver. Isto vale para o PSD e vale para o PS. Uma coisa é as decisões que são tomadas, neste caso, pela Comissão Nacional, no caso do PSD, pela Comissão Política Nacional, e já se percebeu que vai haver ali uma disciplina férrea de Sócrates sobre toda a gente que está à sua volta. Isso parece que não há dúvida nenhuma. Agora, estes partidos são muito grandes, o PS e o PSD, e conta muito o que é que os tais notáveis vão andar a dizer durante estes meses, não é? Uma declaração de Mário Soares, por exemplo, a dizer que não vai votar em Alegre, pode desfazer toda esta disciplina que não vai percorrer o resto... Aliás, Mário Soares disse que ia esperar pela decisão do PS. Por exemplo, Mário Soares, nós podemos dar outros... Há declarações sobejas de Mário Soares a dizer que não vai votar em Alegre, exatamente. Na verdade. Temos conturbados para no Alegre. Aliás, não seria a primeira vez que ele não votava no candidato do PS, devido que tenha votado em anos. Sim, claro. Exato. Nós estamos na fase final do nosso combate de blogs. Eu queria saber quais foram as vossas sugestões da semana, começando pela Filipa. Esta semana que foi marcada também por um quiprocó ali na viagem de José Sócrates ao Brasil com a questão de Chico Buarque, se foi ele que pediu o encontro com Chico Buarque ou não. A tua sugestão é exatamente sobre isso, não é? Exato, a minha sugestão vai para o 31 da Armada, para o Rodrigo Matadeus, porque eu só falo bem do Rodrigo quando ele está ausente. Quando ele não está. Exatamente. E é mais um exemplo de um problema que o Primeiro-Ministro tem tido ao longo destes anos, que é o facto de ser normalmente apanhado nas mentiras. Até nesta houve uma pequena confusão em relação ao encontro entre o Primeiro-Ministro e Chico Buarque, e o Rodrigo sugere que Chico Buarque seja o novo rosto da campanha do Tagus Park, à semelhança de Fico foi usado na campanha para as últimas... Ficou aí a boca do Rodrigo. Nuno, queria que fosses também breve também sobre este assunto. Não é? Eu tinha a mesma sugestão de um blog, não do mesmo blog, da meditação da pastelaria da Ana Cristina Leonardo, e a questão é um pouco esta coisa ridícula de fazerem constar à imprensa que Chico Buarque tinha pedido, exigido, querido com muita vontade ver Sócrates, e então o Lula fez o contacto com Sócrates e foi a pedido de Chico Buarque. Pelos vistos foi o contrário, e o Governo veio dizer que houve um problema de comunicação. Acho que eles têm um conflito agudo com aquilo que é a verdade, mas enfim, essa é a minha ideia. Miguel, agora a tua sugestão, a última, que não tem a ver com este assunto. Pois, é diferente. É uma sugestão do blog Córtex Frontal, que é o blog do Mendes Ferreira e da Joana Amaral Dias. E eu acho que o Mendes Ferreira escreveu mais do que um post sobre este tema. Ele normalmente é um comentador lúcido, embora eu não concorde com muita coisa que ele diz, mas ele é muito lúcido e muito sóbrio, mas agora está a tentar alimentar uma narrativa que eu considero bastante perniciosa, que é esta ideia de que há uns governos que vão ser obrigados a tomar estas decisões, provavelmente erradas, impostas pelo FMI e pela Comissão Europeia. São governos que se presume, eu estou a tirar o moral da história, não é? Que se presume que são muito corajosos, muito patrióticos, e depois vão ser punidos pela sua coragem, pelo seu patriotismo nas eleições. E está a dizer que é isso que vai acontecer ao PS, quando, na verdade, a insatisfação que existe contra este governo está muito para além das portativas medidas que o FMI e a Comissão Europeia estão... Muito obrigado, Miguel. Obrigado, Filipa. Obrigado, Nuno. Ficamos por aqui no Combate Blogs. Não perca já a seguir a atualização das notícias, com tudo sobre o apoio oficial do Partido Socialista a Manuel Alegre. Nós voltamos para a semana. Boa tarde. Toda a informação atualizada hora a hora no TVI 24 e em tvi24.pt.